Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje o tema do nosso programa vai ser um tema muito interessante, Fome Zero. O relatório do Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição do Mundo, SOFI, 2021, construído a partir do esforço de várias agências das Nações Unidas, a primeira avaliação deste tipo após a pandemia, estima que até 811 milhões de pessoas, um décimo da população mundial, estava subalimentada em 2020, o que pode estar relacionado com as consequências do Covid-19. Isto significa que a população vai ter que se esforçar para acabar com a fome em 2030. A ONU lançou um desafio pelo secretário-geral em 2012, ao qual os Jovens para a Unidade, em que os focolarinos, o movimento dos focolares, se uniu a este desafio em várias partes do mundo para ajudarem a alcançar esta meta. Mas antes de iniciarmos esta nossa conversa, vou dar as boas-vindas aos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. E antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer um momento de oração, em que o convido aí em casa a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos rezar aqui todos juntos uma oração, já entregando o mundo inteiro e para que a fome ela seja mesmo zero, para que ela termine, ela acabe e para que nós nos possamos unir não só em oração, mas também arregaçar as mangas para que todas as pessoas tenham o direito ao alimento. Vamos rezar todos juntos. Pai eterno, fonte do amor de toda a luz e de todo o bem, nós vos damos graças pelo carisma da unidade, doado a Chiara pelo modo admirável com o qual ela o testemunhou na fidelidade a Jesus abandonado. Diante da Igreja e da humanidade, que possamos, ó Pai, pela ação do Espírito Santo e mediante a palavra vivida no momento presente, contribuir, seguindo o exemplo de Chiara, com todas as pessoas de boa vontade, para a realização do desejo do vosso Filho. Que todos sejam um. Nós vos pedimos humildemente, concedei a nós, vossos filhos, viver no amor mútuo e no amor para com todos, a fim de usufruirmos da presença do ressuscitado, enquanto, em comunhão com Chiara e por sua intercessão, ousamos-vos pedir, se for da vossa vontade, a graça da paz no mundo. Pelos méritos de Jesus e para a glória da Santíssima Trindade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, como já viu, o nosso estúdio está bem juvenil, graças a Deus. Isto é sinal que os jovens estão ativos e que põem a mão na massa, e isso é muito importante. Eu quero dar as boas-vindas à Joana, ao Santiago, ao Rafael e ao Carlos. Olha, não me enganeis nos nomes, graças a Deus. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. E eu quero já iniciar o nosso programa com uma apresentação breve. Quem é a Joana, quem é o Santiago, quem é o Rafael e quem é o Carlos? Eu sou a Joana, tenho 16 anos e venho de Mafra. Eu sou o Santiago, tenho 14 anos e venho da Arruda dos Vinhos. Eu sou o Rafael, tenho 16 anos e sou de Sobral de Montagraça. Eu sou o Carlos, vivo em Lisboa. Sim, venho do Brasil, mas estou em Portugal há 14 anos. Já tem um coração português também, não é? Claro. Santiago, peço-te que nos fales um bocadinho da vossa fundadora, Chiara Lubick, e como surge então o movimento dos focolares. O movimento dos focolares surgiu em 1943, com Chiara Lubick. Ela tinha 23 anos. A cidade dela tinha sido bombardeada e, no meio de tanta destruição, os sonhos estavam todos a desmoronar. Ela tinha o sonho de estudar filosofia, mas já não podia. Tinha uma amiga que queria se casar, mas o marido nunca voltou da guerra. E também tinha outra amiga que queria morar numa casa, mas a casa tinha sido destruída.
E então ela pensou, no meio de tanta destruição, será que alguma coisa se mantém sempre de pé? E então ela viu que sim, e é Deus, o amor. E então ela decidiu com as suas amigas viver com Deus e ter esse ideal de viver sempre com amor. E também queria que quando fosse enterrada com as suas amigas, tivessem um sítio que tivesse escrito: nós acreditamos no amor. Que bonito. E quem acredita no amor acredita na unidade, não é? Joana, fala-nos de uma das grandes particularidades deste movimento. Uma das grandes descobertas de Chiara foi a redescoberta do Evangelho. Uma vez, enquanto eles estavam no abrigo, elas iam lendo o Evangelho e elas descobriram as palavras de Jesus, que já conheciam, mas naquele momento lhes pareceram completamente novas, como se estivessem iluminadas. Por exemplo, amar a todos como a ti mesmo. Isto aqui são palavras universais que se aplicam a toda a gente, a toda a hora, incluindo nos momentos atuais. E, como já disse antes, aplicam-se a toda a gente, ao rico, ao pobre, ao homem, à mulher, ao prisioneiro, ao governador, a toda a gente. Mas houveram umas palavras no Evangelho na qual Chiara se sentiu que tinha nascido para realizá-las, que foi: Pai, que todos sejam um, como eu e tu. E é sobre isto no qual o movimento se espelha, é que todos sejam um e na fraternidade universal. Hoje em dia, o movimento está presente em 182 países, de diferentes culturas e religiões. E neste momento vamos ver uma peça. Já voltamos aqui à conversa com os nossos jovens, mas vamos ver uma peça feita por eles. Vamos ver.
Jovens pela Unidade, e agora eu vos pergunto, como é que surgiu este nome, Jovens pela Unidade? Então, os Jovens pela Unidade surgiu nos anos 70, pois Chiara achava que este tema era muito adequado para os jovens da altura. E daí surgiu os Jovens pela Unidade, ou Teens for Unity, que são jovens dos 9 aos 17 anos. Rafael, quais são os vossos princípios, objetivos, metas e projetos? Então, o nosso princípio baseia-se numa regra que é para todo o tipo de religiões, que é faz aos outros o que gostavas que fizessem a ti. E com esse princípio que tendemos a chegar a um objetivo que é o mundo unido, que pretende que todos os jovens que se crie uma paz relativamente a todos os jovens e a todas as pessoas. Santiago, em que partes do mundo e como é que comunicam uns com os outros? Em que partes do mundo em que se encontram? Eu sei que são muitos, então não dá para dizer todas as partes do mundo, mas como é que vocês se comunicam entre si? Nós, como já foi dito, nós estamos em mais de 182 países e para nos encontrarmos fazemos, dentro das cidades e nos países, fazemos encontros em grupos pequenos em que conversamos e também fazemos anualmente alguns congressos e atividades internacionais para vivermos o mundo unido, com todos juntos. E também com o nosso Centro Internacional em Roma, partilhamos as atividades que estão a ser feitas em todo o mundo, com todos. Vocês já estiveram em contacto com outros jovens de outras nacionalidades? Já sim. Por exemplo, tivemos, mesmo antes da pandemia, em janeiro de 2020, tivemos uma escola em 3, onde nos encontramos com jovens de todo o mundo e foi em Trento, na Itália. Sim. E como é que foi? Como é que foi para vocês estarem assim com jovens de outras nacionalidades, comungando a mesma unidade, a mesma fé, o mesmo Deus? Eu pessoalmente gostei muito, foi muito giro, porque sempre nos disseram, não estão sozinhos no mundo, há mais jovens como vocês por todo o lado. E lá conseguimos mesmo experienciar e conseguimos ouvir experiências de outros jovens que vivem em diferentes realidades. Foi muito inspirador e eu sinto que consegui levar bastante desse encontro internacional para a minha vida. Em que momento da vossa vida conhecem o movimento e decidem fazer parte desta expressão juvenil? Então, eu pessoalmente já comecei logo quando nasci. Os meus pais é que me introduziram ao movimento. Eu comecei a ir aos encontros ali pelos 4, 5 anos. No entanto, há um momento da nossa vida em que nós temos de fazer uma reflexão e temos de pensar, será que é isto mesmo que eu quero para a minha vida? E no meu caso, eu quis trazer estes ideais do movimento para a minha vida. Eu também, os meus pais também já eram do movimento e eu conheci muitos amigos lá, fiz muitas amizades e vi que haviam mais pessoas que tinham os mesmos objetivos que eu e que assim juntos conseguíamos fazer uma grande diferença no mundo. E a minha família também já esteve conectada a estas experiências, então eu também já, desde muito pequeno, também já faço parte. E fiquei muito contente, pois sabia que tinha realmente um lugar onde podia ficar bem e onde tinha amigos de verdade para poder conviver. Carlos? No meu caso foi em 1990, num contexto muito delicado, porque tinha tido dificuldades nas escolas. E, portanto, foi na terceira escola onde a minha mãe disse já não sei mais o que fazer com esse meu filho. E a diretora, pelo facto de ser uma religiosa, apresentou o movimento, né? Portanto, dali foi uma revolução na minha vida e na vida da minha família. Foi uma revolução Jesus. Joana e Carlos, quem é para vocês Deus e porque é que é tão importante a fé? A experiência de Deus penso que é dinâmica, não? E vamos construindo a cada dia. Devo dizer que nos últimos tempos quase como sinto que Deus é uma pessoa que começa pela manhã, de tu poderes dialogar com Ele, diante da Eucaristia, encontrares a força, mas depois e fora, nas estradas, nas escolas, no trabalho, né? Esse Deus entre nós, né? Que nas coisas mais simples da vida sente a sua presença. A fé é importante porque é aquilo que nos faz querer continuar a amar. Sem fé, a fé serve quase como uma motivação para o dia-a-dia. Muito bem.
Santiago, o que diferencia a expressão juvenil folclorina de todos os outros movimentos e grupos de jovens? O que eu acho que é a principal diferença é que nós procuramos sempre viver o amor entre nós. E nós sabemos que que Jesus está sempre entre nós, como ele já disse uma vez, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou presente entre eles. E então, sempre em todas as atividades em que vamos, procuramos sempre nos ouvir uns aos outros e estar sempre juntos e felizes. Uma coisa que eu acho muito interessante nos folclorinos, que eu estive em Lupiano e conheci assim os folclorinos bem de perto e foi uma experiência muito linda, é a questão do amor e da unidade. Vocês são muito unidos e entre vocês, mas também cultivam essa unidade com aqueles que estão à vossa volta e todos nos sentimos um. Isso é muito bonito, é uma particularidade dos folclorinos que é muito forte em vocês. De facto, é uma meta alta, né? Chiara, com as primeiras folclorinas, se espelhavam em viver a vida da Trindade, da Santíssima Trindade, né? Deus Pai e Deus Filho, né? Onde depois, lançado no amor, pronto também a perder tudo, possa ter a sua presença entre nós, né? Claro que é um contínuo dar tudo e perder tudo, mas depois que gera, né, entre nós um amor maior, né? Um amor que nos faz cometer loucuras por Ele, né? E chegar a tantos. Dar tudo pelo tudo, isso é importante. Joana, a juventude folclorina é muito atenta a todos os assuntos das atualidades, a que se deve tanto interesse por todas estas temáticas, como a paz, a fome. Dá para ver que a juventude folclorina é uma juventude interventiva, que põe as mãos na massa, que arregaça as mangas. Por que será? Nós tentamos fazer a nossa parte para construir um mundo melhor e com mais unidade entre todos. Nós tentamos ver Jesus em cada um de nós, naquilo que nos estamos ao lado, na nossa mãe, no nosso pai, toda a gente. Como Jesus disse, aquilo que fizeste ao outro foi a mim que o fizeste. Nós também tentamos viver as obras de misericórdia, como dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, estar com aquelas pessoas que se sentem sozinhas e pronto, assim conseguimos construir um pedacinho do paraíso na Terra. Muito bem. Para vocês, quais são os maiores desafios? Vamos começar agora pelo Rafael. Então, para mim, um dos maiores desafios é termos metas tão altas e não termos gente o suficiente para ajudar. Santiago? Eu acho que um dos maiores desafios que foi para nós foi enfrentar a pandemia. Para nós foi muito difícil fazer os encontros, porque não pôde ser presencial, teve que ser online, e então perdemos contato com muitos amigos e também não fizemos tantas atividades que gostaríamos de ter feito. Sim. Joana? Para mim, os momentos mais difíceis é os do dia-a-dia, porque é no dia-a-dia que se é gente e às vezes não nos apetece tanto estar àquela pessoa que gostamos menos e por isso custa um bocado mais amar, mas fazemos a nossa parte ou não nos apetece fazer aquele trabalho, mas tentamos fazer por amor a Jesus e por Jesus abandonado. Carlos? Sinto que nesses tempos, não, para os adolescentes, é muitas vezes também a solidão. Muitas vezes se fecham no seu mundo, no telemóvel, nas tecnologias, e também encontro alguns adolescentes com os pais separados, com dificuldade de uma referência, ou muitos também sem o básico para viver. Né? E para nós que temos esse desafio de que o amor de Deus possa chegar a cada um nessa terra, né? Esse é um grande desafio para nós. Neste tempo de pandemia, vocês sentiram falta dos encontros, da proximidade, de estar juntos? Foi algo que mexeu convosco? Sim, eu achei muito triste que eu não pude estar com muitos amigos meus e senti que às vezes não estava a fazer o suficiente porque não podia ir ajudar muitas pessoas, não fazia muitas atividades com os meus amigos e que eu senti muita falta. Como é que vocês se reinventaram nesta pandemia a nível de encontros, sejam nacionais, sejam mundiais? Então, aproveitámos devido à pandemia
e começámos a ter mais reuniões a níveis mundiais por online. Sobretudo andámos a usar a plataforma Zoom, porque sabíamos que, embora houvesse esta pandemia, nós não podíamos parar. Então, nem que fosse estar uns com os outros só para contar uma experiência do dia, não sei o quê. Mas pronto, para falarmos um bocadinho, para manter este contacto uns com os outros. E sim. Sim, Mas também força. devo dizer que tentamos reinventar, né? Existiu uma maior entreajuda, por exemplo, depois iremos falar melhor, Sim. mas foi precisamente nesse período onde tivemos uma atenção maior pelos mais necessitados, pelos que sofrem, né? Pronto. E às vezes fazíamos determinados programas que era possível a Para tentar ajudar. ser criativo, sim. No fundo, pelo que eu vejo dos jovens focolarinos, vejo que eles põem em prática aquilo que o Santo Padre Papa Francisco diz, que o jovem não pode ficar no sofá. E realmente vocês não ficam no sofá, não são acomodados com este mundo, mas saem do sofá e põem o Evangelho em prática, e isso é algo muito bonito. Por isso vamos ver agora uma peça em que somos alertados para não sermos indiferentes à fome no mundo. Porque quer pensemos, quer não, há muitas pessoas que passam fome no mundo. Vamos ver. Foram-se levar umas pequenas compras para uma família que tem muitas crianças. E vamos ao mesmo. Podem entrar no site. Os Amazonas do Brasil. E vou contar uma experiência para vocês. Só mais recente, só de agora do empreendedor. Porto questa sfida di un mondo fame zero entro il 2030. Ma come riuscirci? Come raggiungere più persone e diffondere questo nuovo stile di vita? Ci rendiamo conto che è una meta molto alta, proprio per questo ci siamo messi in gioco con tutti noi stessi. Usiamo la testa, informiamoci e studiamo. Andiamo a leggere le testate locali, nazionali e internazionali, perché la fame del mondo la possiamo scoprire anche accanto a casa nostra, magari nel nostro comune, e noi siamo ciechi, non ce ne accorgiamo. Quindi impegniamoci, mettiamoci tutti noi stessi per informarci bene e solo in questo modo possiamo promuovere la cultura del dare. Ascoltiamo con il cuore il grido di chi soffre, sensibilizzando prima di tutto noi stessi e quanto abbiamo intorno. Spieghiamo ai nostri amici, compagni di classe, parenti e conoscenti il tema Fame Zero e facciamoci promotori di questo stile di vita. Vogliamo essere promotori di pace accogliendo le diversità, senza invidiare e imparare a non rubare oggi per non rubare domani. Apriamo le mani al dono e all'accoglienza. Impegniamoci ad evitare ogni tipo di spreco, incominciando da quello che ho nel piatto. Guardiamoci attorno e vediamo dove le nostre mani possono essere utili in un servizio. Ma
C'è una regola che può sintetizzare tutto il nostro impegno. È la regola d'oro, presente in tutte le grandi religioni e condivisa da tutte le persone di buona volontà. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Il mondo si è impegnato a raggiungere fame zero entro il 2030. Possiamo riuscirci solo se agiamo adesso. Unisciti a noi! Não estamos sozinhos no mundo, temos de ter essa certeza e não podemos ser indiferentes aos sofrimentos do outro, do nosso próximo. Este vídeo vem-nos falar muito isso. A indiferença, ela leva à morte. Então, que nós não sejamos indiferentes e que nós possamos todos juntos unirmos-nos em prol do outro, neste caso, da luta contra a fome. Vamos para um brevíssimo intervalo e já vamos continuar aqui a falar com esta juventude, porque este programa hoje está fantástico. Até já! E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Assim que ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é Fome Zero, em que temos aqui os jovens focolarinos. Temos a Joana, o Santiago, o Rafael e o Carlos, que nos vieram falar sobre este belíssimo projeto da juventude focolarina. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver um vídeo em que é sobre um evento online Fome Zero, promovido pelos jovens para a unidade, onde participaram mais de 20 países. Vamos ver. Eu fico encantada com a nossa igreja, porque a nossa igreja é linda e é diversa e tem vários movimentos, congregações, comunidades e todos eles fazem a diferença no mundo. E os focolarinos não lhe ficam atrás e são uma dessas pérolas da igreja que fazem a diferença no nosso mundo. Carlos, peço que comente este vídeo que acabámos de ver. Bem, há 1 ano e meio, alguns jovens ficaram sensibilizados precisamente no período da pandemia, de ver como ajudar. E chegamos a essa última transmissão, que foi no dia 16 de outubro. A coisa interessante é que amigos dos amigos, ou através das redes sociais, começaram a fazer parte vários países. Nesse momento já está próximo de 30 países, onde tem uma grande diversidade. Por exemplo, um grande colégio na Coreia do Sul, ou uma associação hindu na Índia, ou, por exemplo, um outro grupo da Venezuela, juntaram-se a nós em função e motivo da causa. Então, esse dia foi um dia que contou com a transmissão em 12 línguas, até chinês. Nossa, e tiveram fantástico. muitos chineses a seguirem, onde ali contava-se, né, Fome Zero na perspectiva também da ecologia, da qualidade do alimento, né, mas também, né, do bem de cada país, de cada nacionalidade. Rafael, em que momento é que surge no mundo? Então, o projeto Fome Zero já existia, que era trabalhado por diversos países e por diversas organizações. Uma delas era a FAO, que era a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. E já trabalhavam neste projeto. Só que a FAO, em 2017, viu que era necessário chegar a todo o tipo de população. Então veio falar connosco, os Jovens pela Unidade, e pediu-nos a nossa ajuda, porque sabia que nós éramos pessoas que estavam dispostas a ajudar os outros e que estavam espalhadas
pelos 5 continentes. E então, em 2018, 600 jovens dos diversos pontos do país foram até Roma, à sede da FAO, e criaram a Carta de Compromisso. Fantástico. Joana, em Portugal a iniciativa Fome Zero, quando é que começou? Começou ali em 2017, acho eu, certo? Onde a FAO propôs aos Jovens para a Unidade este projeto. Assim nós tentamos vivê-los e começamos por cada um e vivemos nas coisas pequeninas, como no nosso prato, por exemplo. Depois temos também diferentes áreas de atuação, como na educação, onde apresentamos o projeto aos nossos colegas, à nossa família, aos nossos amigos. Temos os meios sociais, onde partilhamos as nossas... o desenvolvimento do projeto, a parte positiva do desenvolvimento do projeto, e assim esperamos chegar a mais gente. Temos também... Então, as equipas são as equipas... Tu falaste de quais? Da educação e dos meios sociais. Educação e meios sociais. Temos também da internacional, que é para divulgarmos o que se passa cá aos outros países e dos outros países também passar para cá. Temos... A dos eventos também. A dos eventos, que é direcionada para, mais coisas... por causa da pandemia, a coisa mais online. Mas para fazer mais ações concretas, mais experiências para ajudar nestes termos. Diga-me uma coisa, como é que tem sido a adesão das pessoas, dos vossos amigos, dos vossos familiares, em relação a este projeto? Visto que vocês têm feito essa divulgação junto das pessoas que vos são próximas e até pessoas que vocês não conhecem. Como é que é a adesão? Nós temos mostrado para eles que faz muita diferença e eles estão a gostar. Nós já fomos distribuir para muitos centros e tem sido muito bom. Também nós ficamos felizes de fazer isso e também deixamos as outras pessoas felizes. Como é que é feita a divulgação? Nós temos divulgado nas redes sociais porque achamos que é onde muitas pessoas vêm e também nós temos divulgado nos nossos encontros. O que mais? Também, nos últimos tempos, foi uma proposta deles, não? Sim. De andar pelo país em grupos a fantástico. divulgar. Né? Sim. Então, fomos em algumas cidades no sul do país, no Algarve, e recentemente fomos, né, na zona de Leiria, portanto, Leiria, Santa Eufémia, portanto, são terrinhas ali em volta do centro do país, em diversos grupos, e é incrível como as pessoas não só aderem, como já veem como fazer ação. Basta dizer que num desses locais eles já estavam ali no fim a programar o início de uma grande colaboração com o Banco Alimentar, por exemplo. Sim. Então, a partir de si, mas também como corpo, né? Tem diversas formas de viver essa experiência. Né? E também em Lisboa nós fomos apresentar para professoras e eram professoras de moral, eram mais de 200 e nós apresentamos o projeto e 110 quiseram saber mais e entrar no projeto connosco. Isso deve ser muito gratificante, vocês começarem a ver o resultado e a adesão das pessoas em relação àquilo que é a vossa missão, enquanto jovens folclorinos, não? Sim. Rafael, na vossa opinião, que medidas podem ser tomadas contra a fome? Então, nós temos em atenção aquilo que o Papa nos disse, que é usar 3 coisas em referência: a cabeça, o coração e as mãos. Usar a cabeça para refletirmos e estudarmos sobre o problema, o coração para sentirmos a dor daqueles que não têm como se ajudar a si mesmos, e usamos as mãos para ajudar os que mais necessitam. Fantástico. Santiago, o que é que vocês têm feito para abrandar a fome no mundo? Nós temos principalmente ido em várias instituições, como o ReFood, o Banco Alimentar, e nós temos ajudado muito e também divulgado para que as pessoas participem,
para que acabe a fome no mundo. Carlos, existem ações concretas que contribuem para chegar a este objetivo de terminar com a fome no mundo? Como é que as podemos partilhar? Como foi referido, né, também nas redes sociais, também foi criado um link, o grupo, né, porque são essas 5 equipas, uma das equipas das escolas, criaram um link onde pode fazer parte dessa rede, né, e, portanto, partilhando as experiências, né. Mas também devo dizer que existe muitas experiências, né? Por exemplo, tem um bairro social que nós costumamos ir em Lisboa, que começou agora um trabalho, inclusive, com refugiados e imigrantes, de fazer trabalho mesmo, né? Nesse caso, na agricultura, né? E ter formas dessas pessoas também conseguirem se alimentar e se manter, né? Ou então também convênios, colaboração com algumas empresas, né? Depois é interessante porque também existe economias desde dos próprios adolescentes ou até próprias empresas que nos vêm dar bens e dinheiro para fazer circular essa ajuda a tantos. Como é que, não, estão mesmo a ver o nosso programa, quem está lá em casa, e que querem ajudar de alguma forma. Como é que as pessoas lá em casa podem ajudar? O que é que elas podem fazer para vos ajudar nesta causa tão nobre? Podem começar por repensar no desperdício que está a ser feito em casa, que muitas vezes é de vegetais e restos de comidas que dava para usar outra vez, por exemplo. Se sobra o almoço, eu posso jantar aquilo e também eu posso comprar menos, ver só o que eu preciso para não desperdiçar tanto. Viver só com o essencial. Sim. Isso é importante. Diga, Carlos. Sim, falar. por exemplo, ontem escreveu-nos, né, uma rapariga que na sua sala de aula criou um quadro, né, Fome Zero, onde as pessoas possam escrever testemunhos, né, e vários modos de como ajudar, né, a ajudar quem passa fome, ajudar e de encontro às pessoas que passam fome. Eu acho que podemos usar toda a criatividade, né? Tem espaço, né? Claro que acho que a coisa bela, né, e nisso muitas vezes o Rafa me diz, né, e tantos, é essa rede, saber que o adolescente e o adulto, todos não estão sozinhos, né, mas podemos nos ajudar, né? Ou seja, o facto de divulgar aquilo que faz, né, como fez essa menina ontem, ajuda-nos a sentir que não estamos sós nesse sonho, nessa meta que queremos lá chegar. Acredito que seja fome zero e desperdício zero, não é? Porque o desperdício tem que ser zero, porque aí ajuda a que a fome seja também zero. E mudar os hábitos de vida. Eu acho que isso é importante, viver só com o essencial. Acho que essa pandemia também nos tem ensinado isso. Temos que ficar com aquilo que é essencial. Antes de continuarmos com a nossa conversa, vamos ver também uma peça. Vamos aqui acrescentar a experiência da Mariana Barradas. Vamos ver este testemunho. Foram-se levar umas pequenas compras para uma família que tem muitas crianças no lado da margem sul de Lisboa. Logo ao entregar o saco, recebeu-se outro maior. Eram 8 kg de farinha de pão. Dado que eles lá em casa não têm forno, ofereceram-nos e assim pôde-se distribuir para várias famílias. Uma família numerosa. Nestes tempos de pandemia, pensámos em ver como ajudar quem precisa. Contactando alguns amigos religiosos, soubemos de uma família de 9 elementos. 2 bebés, 3 adolescentes, um rapaz, uma avó e os pais. Recolhemos algumas coisas para os levar. Mas não bastava simplesmente dar. Vimos entre nós que deveria ser um amor pessoal para cada um deles. E assim, conseguimos roupas para as meninas, alguns produtos alimentares que as bebés poderiam consumir, cobertores, e no final não estávamos à espera que o cabaz ficasse tão recheado. Foi grande a nossa alegria. Obrigado. Foi-se uma zona na Baixa de Lisboa com muitas necessidades. Ao chegar lá, o impacto foi grande. Muitas mães tentam sustentar os filhos, mesmo morando no local sem cozinha e sem grandes condições. Levou-se uns cobertores enlatados e ali, outra senhora que mora ao lado, disponibilizou-se para cozinhar algumas coisas e assim acrescentou-se massa e arroz. Olá a todos, chamo Vicente e faço parte de um grupo de jovens para a unidade do movimento dos Focolares. Nas férias escolares entre o Natal e o Ano Novo, pensámos que podíamos fazer algo para ajudar e viver pelo projeto Fome Zero, mesmo diante desta situação da pandemia. Divulgar, agir, mobilizar. Juntámos tudo e tivemos uma ideia. Fazer um percurso de bicicleta onde poderíamos oferecer, rezar e também doar algo pelos que passam fome no mundo. Cansaço, frio, percursos inesperados. De facto tivemos bastantes imprevistos e ocasiões para oferecer.
Com o dinheiro que recebemos, os bens alimentares e de higiene e as roupas, fizemos um cabaz que entregámos a uma família que precisa de ajuda. A família ficou muito feliz e grata e nós, de coração cheio. A pizza de ontem. Fomos jantar numa família e levámos algumas pizzas. No final, sobraram algumas pizzas e assim pedimos para levar para casa. Pensámos que não poderíamos deixar de viver por fome zero. E assim, no dia seguinte, levámos para o almoço e distribuímos aos outros. Obrigado. Olá, eu sou o Duarte e faço parte de um grupo de jovens para o mundo unido. Na semana passada fizemos uma road trip de Lisboa ao Algarve e passámos por Évora por Machico. Agora vou passar um dos meus colegas que vai contar uma das experiências. Obrigado. E sou um jovem para o mundo unido. Durante estes dias da road trip, nós passámos por várias terras e uma delas foi Monchique, em que fomos ter com alguns jovens da catequese da zona, entre os 12 e os 17 anos. Fomos lá com o intuito de apresentar a Fome Zero, apresentar os nossos objetivos, em que consiste a Fome Zero e algumas atividades já tínhamos feito. Descobrimos também que eles lá na sua zona, como escoteiros ou mesmo na catequese, já viam esta realidade e faziam várias ações de recolha de comida e de roupa para os mais necessitados. Após a nossa conversa com eles sobre a Fome Zero, dividimos-nos em grupos para assim podermos nos conhecer melhor e contarmos algumas experiências entre nós. De seguida, para nos conhecermos melhor, fizemos um lanche todos juntos e fomos jogar um bocado à bola. E no final propusemos a eles se queriam juntar a equipa Fome Zero. E foi esta a experiência que passámos todos e depois no final 2 jovens acabaram-se por juntar à equipa da Fome Zero. Dirigimos-nos a Faro, no Algarve, onde passámos o fim de semana. No sábado, encontrámos-nos com os jovens para a unidade, os jovens mais velhos. Nós fizemos algumas atividades com eles, como, por exemplo, nós fomos à praia, onde nós fizemos alguns jogos. Também tivemos momentos de reflexão e análise para futuras atividades e para todas as atividades que até agora fizemos, para perceber o que correu bem, o que correu menos bem, de forma a no futuro podermos organizar melhor. No domingo, encontramos com os jovens para a unidade, mas desta vez os jovens mais novos, no seminário de Faro. Fizemos alguns jogos e outras atividades. Também tivemos momentos de reflexão e de alguma preparação para os futuros eventos que estamos a planear. Todos gostaram muito das dias e já recebemos convite para lá voltar, mas desta vez com mais tempo. Inclusive, alguns disseram que foi o melhor dia das suas vidas. E já recebemos a informação que existem mais jovens a querer juntar-se à causa, ou a ver as nossas experiências. E um caso concreto de uma experiência minha é que eu fui ajudar as pessoas da minha paróquia a fazer os sacos para as pessoas carenciadas, que tinham dificuldades em comida e em pagar as contas, então fui ajudar a fazer os sacos para eles terem o que comer. E isso fez-me sentir bem, saber que posso ter ajudado aquela pessoa durante algum tempo. Isso deixa-me bem que ajudei aquela pessoa. Olá, o meu nome é Mariana, tenho 18 anos e venho de Cascais. E há cerca de 2 anos tenho feito a experiência de abdicar de comer carne durante um mês, escolhendo o mês de novembro. E criei assim o hashtag NoMeatNovember. Comer não é só uma questão de matar a fome. A comida que colocamos no nosso prato tem implicações económicas, ambientais, culturais, éticas e mundiais. Isto levou-me a refletir mais sobre que comida colocava no meu. E não desperdiçar tanta comida. Percebi que deveria falar com a minha família e com os meus amigos. Comecei a cozinhar muito mais. E ainda, quando ia comer fora, levava a minha comida e assim poderia partilhar com os outros. Não, o objetivo não é tornar-me vegan. É simplesmente levar a entender que realmente não daremos assim tanto pela falta de carne. Na medida em que a carne tem um impacto enorme nos problemas ambientais atuais. Pois é um facto que a produção de carne é uma das mais poluentes, logo, mais prejudiciais ao nosso ambiente. E se a mudança começar em mim?
Senti que poderia fazer algo sem sequer sair de casa e que é muito importante agir. Devo ser sincera, nos últimos dias, antes de acabar de fazer no primeiro ano o mês inteiro, eu disse para mim própria, quando isto acabar eu vou comer um bife tão grande. Mas fiquei muito surpreendida quando me apercebi que, quando cheguei ao final, e não tinha essa necessidade. Ou seja, que nem tinha sentido assim tanta falta da carne. Sinto que são estes pequenos atos que podem fazer bastante diferença na sustentabilidade do nosso planeta e também dão muito impulso e força ao projeto Fome Zero. E acabámos de ouvir a Mariana, entre outros jovens, que deram o seu testemunho em relação a este projeto Fome Zero e aquilo que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. São coisas tão simples. O nosso programa está mesmo na reta final. Foi maravilhoso ter estes jovens aqui connosco. Desde já quero agradecer a vossa presença, mas vou-vos lançar aqui um desafio, uma mensagem final, tendo em conta que a Juventude Focolarina vai se fazer presente aí na JMJ e que estamos aí próximos da JMJ de 2023 e vai ser aqui, graças a Deus, em Portugal. O que dizer à juventude que está lá em casa, que nos acompanha para este tempo que nós estamos a viver, que é um tempo de graça, JMJ 2023? Então, eu diria para tentar viver como Jesus viveu no Evangelho, sempre seguindo como um exemplo, que afinal é isso que temos que fazer na nossa vida, que é ter uma referência para sermos bons enquanto o que somos. Eu diria também para não desistirem, porque às vezes pode ser difícil no dia-a-dia, enfrentamos situações muito complicadas e tentar sempre ver Jesus no próximo. E eu acho que devemos viver o projeto da Fome Zero sabendo que no fim da vida Jesus vai nos perguntar: tive sede e me deste beber, tive fome e me deste comer. E então ter essa sensação de saber que nós ajudamos e fizemos a nossa parte. Sim, por falar também enquanto JMJ, né? Penso que queremos continuar a sonhar, continuar a lutar, né? Podem também nos ajudar, também concretamente, né? Com bens, nessa rede, contando as vossas dificuldades, experiências, mas também partilhar connosco esse caminho. Depois, concretamente, para a JMJ, estamos a fazer também essa experiência de todos os dias 23, né? Ou antes ou depois, nos preparar. Portanto, queremos fazer e continuar a fazer ações, né? Pontuais para lembrar, né? Para lembrar essa preparação para a jornada, porque certamente tem uma graça grande que Deus pensou para essa experiência e queremos aproveitar, não fazer espaço para acolher para nós e para tantos esse período das Jornadas Mundiais da Juventude. Muito obrigada pela vossa presença aqui no nosso programa. Força nesse projeto e noutros. Acredito que têm muitos sonhos e projetos. E ser jovem é isso mesmo, é sonhar e projetar e realizar. Muito obrigada pela vossa presença. E assim que está aí em casa, ajude esta causa. Pode ajudar financeiramente, basta também ir ao site. Qual é o site? Portanto, temos a página do Facebook, né? Que é, portanto, como é internacional, é Zero Hunger Teens for Unit. Pode aparecer e aí no rodapé. Seja no Instagram que no Facebook, pode se aceder, né? Porque é uma página internacional, por isso é toda em inglês. Sim. E sim, podem interagir connosco, que nos faremos presente. Ajude esta causa Fome Zero. Comece de dentro para fora, comece também na sua casa a fazer esse desperdício de zero e ajude a alimentar aqueles que têm fome. Coloquemos as obras de misericórdia em prática. Também tu, jovem, se te sentes chamado a fazer parte desta juventude focolarina, por que não? Conhecer um bocadinho mais deste movimento e juntar-te a estes jovens, a este carisma. Por que não? Fica aí o desafio, fica aí o convite. Até ao próximo programa, se Deus quiser. E obrigada a toda a família Canção Nova que ajuda a esta obra de evangelização, porque é graças a si que nós podemos trazer programas como este, dando a conhecer aquilo que os jovens realizam na igreja e no mundo. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado
e será logo o primeiro a saber todas as novidades.